Paulo do Vale. Olá. Vou colocar aqui o hino do clube que vossa pessoa acompanha o dia a dia dos bastidores, porque o bastidor novamente tem uma notícia negativa, né? São Paulo que apostou em Hernan Crespo, foi campeão paulista, Crespão só no terno. Só no terno. Depois... Terno caro. Depois oscilou, acabou sendo mandado embora. Depois de 5 empates, hein? Só o futebol brasileiro mesmo pra produzir isso. Eu acho que ele caiu também muito por causa da equipe técnica dele, o preparador físico, né? Exato. Que muita gente questionava. E por isso eu batia na tecla, né? Quando fala, mas o Crespo é um bom técnico. Na teoria ele pode ser, mas o técnico, ele é o chefe da comissão também. Sim, então verdade. se... Ele ainda é jovem, né? E se tem alguém que está trabalhando com ele, na equipe dele, e que não está fazendo um bom trabalho, e ele não faz a troca... Não consegue detectar, não faz a troca por ser muito próximo da pessoa, não tem esse nível ainda, né, de profissionalismo, de poder chegar e falar, a gente tem que mudar isso, de chegar e peitar às vezes quem está trabalhando com ele. Então, o bom técnico pra mim é quem consegue organizar tudo isso, consegue trabalhar em todas as áreas, junto com a sua comissão, sempre na mesma linha de raciocínio. Então, acho que o Crespo ainda não é um bom técnico. Eu acho que ele é um técnico em ascensão. Pode ser um bom técnico, se tornar um grande, assim como foi como atacante, mas ainda acho que é um cara promissor, mas ainda não é bom exatamente por esse ponto, de não ter 100% do controle da sua comissão e também de tomar a decisão quando precisa tomar, né? A gente percebia que o time do São Paulo estava sofrendo demais fisicamente e é muito diferente treinar um Defensa e Justiça, que é um time em ascensão na Argentina, onde os jogadores se entregam mais porque precisam aparecer para um cenário, e no São Paulo a parada é diferente, né? Estar no São Paulo já é uma responsabilidade muito grande, então a adaptação dos treinos tem que ser um pouco diferente do que acontece no Defensa e Justiça, mas o Crespo, como um lorde que é, se despediu de São Paulo, fez questão de abraçar o Rogério Ceni quando o Rogério voltou, fez questão de conversar com todo mundo, fez questão, porque aí é questão, né? Ele não tinha obrigação de fazer isso, de reduzir o valor da sua multa, que estava previsto em contrato, né? Ele, sim, por respeito à situação financeira do São Paulo, diminuiu o valor da sua multa, mas o São Paulo não cumpriu o comprometido, né? Não cumpriu. São Paulo, na verdade, pagou a primeira parcela e agora existe aí uma indefinição com relação principalmente ao câmbio, né? Que é a variação do valor do dólar, né? Porque no primeiro momento aí, 700 mil dólares, hoje na casa aí dos 4 milhões de reais. O São Paulo conseguiu diminuir isso de alguma forma, a gente não sabe de fato o valor em que se chegou, e o São Paulo conseguiu parcelar. Segundo o clube, a primeira parcela foi paga, porém isso não aconteceu mais, e aí novas reuniões devem acontecer, mas em meio a isso já uma pressão de que o staff do Crespo tenha que levar essa situação para a FIFA, né? E aí alguns problemas podem acarretar aí o São Paulo por conta de questão de transferência, né? Tudo que a gente sabe que o futebol hoje acaba oferecendo para os clubes que devem, né? Para jogadores, treinadores e tudo mais. Mesmo que às vezes isso tarde a acontecer, alguma hora acontece, né? E aí acaba prejudicando o clube, muitas vezes até com pessoas à frente que nem estavam no momento em que a negociação aconteceu, mas acaba atrapalhando a vida ativa do clube. Então o São Paulo quer evitar isso, claro, o próprio Crespo aí, um gentleman, né? Como já falamos e tudo mais, abaixou, mas não existe mais bobo no futebol, né? Existem alguns, mas não é o Crespo no caso, apesar de ser uma ótima pessoa. Agora, só com relação ao que você falou, concordo sobre o Crespo. Ele é um técnico ainda em evolução, é um técnico jovem, né? O São Paulo foi aí o 4º clube que ele comandou na carreira, mas tem uma questão também que a gente tem que levar em consideração, né?
O Cuca deu certo em todos os times que passou nos últimos anos, menos no São Paulo. Quem mais? O Fernando Diniz eu não vou entrar nessa discussão, porque aí acaba aflorando os ânimos, né? Não no nosso caso, que éramos defensores, hoje não defendemos mais tanto. Mas tem que levar em consideração também que o Diniz São Paulo... foi uma decepção pra mim, cara. Eu achei Está sendo, né? que em 2021 estaríamos falando do Fernando Diniz como um dos principais técnicos do futebol brasileiro, por tudo que eu acompanhei do trabalho dele nos tempos de Audax. Eu achei que quando ele chegasse num time grande, ele seria, o diferente. Achei que ele poderia mudar bastante o cenário do futebol brasileiro, né? Passou pelo Atlético Paranaense, quase rebaixou o Atlético Paranaense, ele vai embora. Furacão vence a Sul-Americana e pega a Libertadores pelo Brasileiro. Vai pro Fluminense, faz um trabalho muito ruim. O Fluminense se classifica para Libertadores depois que ele sai. E no São Paulo perde um título ganho, perde um vestiário, ofendendo o Tietê. Então é um cara que precisa agora também mudar, né? Muita coisa que ele pensa de futebol. Foi pro Santos também, horroroso o trabalho dele. Se ele continuasse no Santos, o Santos seria rebaixado. Então, Fernando Diniz muito mal mesmo. É um cara que, infelizmente, não chegou nem perto daquilo que eu projetava de carreira dele, daquilo que eu acompanhava no Audax. Muito antes, né, do Audax ser vice-campeão paulista em 2016, o time que ele subiu jogava muita bola. Quando o primeiro ano dele na Série 1 do Campeonato Paulista, quando ele perde pro São Paulo por 4-0 no Morumbi, cara, o Audax atropela o São Paulo. Só que aí o Audax tem um jogador expulso e jogando contra o São Paulo no Morumbi, pressão da torcida com um a menos, saiu o primeiro gol, ele foi tentar a virada e aí o time se perdeu completamente, acabou tomando um 4-0. Mas ainda nesse ano, né, que foi 2014, o jogo no Pacaembu contra o Palmeiras, 1-1, cara, a torcida do Palmeiras ficou revoltada de ver a atuação do Palmeiras sendo engolido pelo Audax, o time do Audax jogando demais também aquela partida contra o Santos. Foi a estreia do Audax na Série 1. O Audax poderia ter enfiado uns 5-6 no Santos. Perdeu muito gol, então era um cara que tinha um trabalho que prometia demais e infelizmente só ficou na promessa. Sim, aí só trazendo, o São Paulo nos últimos 6 anos teve 16 treinadores. 16 treinadores, ou seja, de 2015 pra cá, o São Paulo teve 16 técnicos, entre eles o Cuca, que é o atual campeão brasileiro, o próprio Fernando Diniz, que chegou próximo, né, de ser o campeão, e aí acho que ele tem uma parcela de culpa nesse fracasso do São Paulo, porque se tem um time que perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020 foi o São Paulo, e quase foi parar na mão do time do Internacional, por exemplo, que é um time bastante limitado, e também outros técnicos, né, como o próprio Diego Aguirre, entre outros. 16 técnicos em 6 anos, 2 vezes Rogério Ceni, o próprio Crespo também. Então acho que o problema do São Paulo passa longe dos treinadores. Obviamente que eles não estão aí fora desse círculo de críticas, né? A gente tem que saber pontuar onde cada um falhou. E você pontuou muito bem essa falha do Crespo, que fez com que ele acabasse deixando o São Paulo mesmo depois de tirar o tricolor paulista da fila de anos, né? Principalmente com relação ao Paulistão. Agora, com o Rogério Ceni nessa segunda passagem, né? O torcedor levou um susto, quase ficou sem o Ceni, que num primeiro momento chegou um pouco rejeitado, né? Por torcida organizada, pelo próprio torcedor comum do São Paulo, mas aí acho que quando o torcedor tomou aquele susto da iminente saída do Muricy, do próprio Rogério pensou, não, é melhor com eles do que sem eles. Então o São Paulo, que já planeja 2022 com esses 3 reforços confirmados, deve ficar por isso em 2021, estamos já há poucas horas, né, há 2 dias aí praticamente de terminar o ano, e a gente conversou com o Belmonte, inclusive anteontem, ele trouxe aí informações importantes sobre esse mercado em que o São Paulo está inserido, mas o tricolor paulista aí nos próximos dias, principalmente em 2022, deve confirmar ainda a saída e a negociação de atletas como Vitor Bueno, Pablo e também o Éder, que o próprio Belmonte falou que não é a intenção do São Paulo ter o Ítalo brasileiro em 2022 no elenco. Soler.